Ninguém sabe o que acontece depois que a gente morre. A ciência sabe o que acontece com o corpo. O coração para, o cérebro deixa de receber oxigênio. Os órgãos vão parando pouco a pouco. Mas o que acontece com a consciência? Com aquilo que faz você ser você? Nenhum médico ainda conseguiu responder. Existem pessoas que chegaram muito perto da morte, foram reanimadas e voltaram contando coisas que não deveriam ser possíveis. O ator brasileiro Rael Barja foi declarado morto pelos médicos. Quando voltou, contou o que viveu naquele tempo. Lembro muito, Bial. Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias, né? Começou essa correria com a ambulância, e aí, quando eu fui entrando no hospital, eu comecei a ter a falência múltipla dos órgãos, né? Eles foram parando um a um. Nesse momento que você está descrevendo isso, você estava dado como morto? Sim, eu estava como óbito. E eu estava acordado esse tempo todo, né, Biel? Eu fui saindo dessa ambulância, nessa loucura, nessa adrenalina, os médicos tentando me reanimar, até que veio o desfibrilador, né? Aí eu não senti o desfibrilador, eu já comecei a parar de sentir um pouco dor, eu já comecei a ficar um pouco mais aliviado. E aí, quando eu parei de sentir a dor, Bial, parece que eu tive uma certa explosão de sensações. Parece que eu tive um estouro dentro de mim, que eu passei a ouvir coisas muito... Assim, eu consegui escutar conversas que estavam acontecendo na recepção do hospital, eu conseguia escutar barulhos muito delicados, pontiagudos à distância. Eu senti que tive uma explosão de sentidos, assim, sabe? A minha visão, aí nesse momento, comecei a sentir muito cheiro de flor, cheiro de éter, cheiro de terra, muitos cheiros juntos ao mesmo tempo. O cardiologista holandês Pim van Lommel estudou isso por anos. Em 2001, publicou uma pesquisa na revista Lancet, com 344 pacientes reanimados após a parada cardíaca. 18% relataram ter visto algo durante aquele período em que estavam clinicamente mortos. Um dos casos mais intrigantes é o da mulher de 70 anos, cega desde os 18, que teve uma parada cardíaca e foi reanimada. Quando voltou, descreveu os instrumentos que os médicos usaram, as cores e o jaleco azul do médico. Não tinha como ela saber nada daquilo. A ciência chama isso de experiência de quase morte e leva a sério. Algumas explicações falam em reações do cérebro por falta de oxigênio, mas nenhuma conseguiu fechar completamente esses casos. O iatista Lars Grael também passou por isso. Ainda na ambulância, teve uma parada cardíaca. Relatou ter sentido uma paz enorme e levitado sobre o próprio corpo. Ele contou em entrevistas no programa Encontro da TV Globo que a experiência mudou completamente a forma como encarava a vida. Eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias, a primeira na ambulância, a segunda no próprio hospital. Então, eu não sentia dor nenhuma, mas eu senti uma asfixia muito grande, né? A perda da respiração, e de uma hora para outra deu uma parada, uma paz, né? E você se sente estranhamente levitando, saindo do seu próprio corpo e se vendo de fora. Então, isso ficou na minha cabeça, né? Toda essa experiência. Se a consciência depende do cérebro, o que acontece quando ele para? Essa é a pergunta que a neurociência ainda não conseguiu responder. Algumas pessoas reanimadas descrevem pensamentos muito claros durante o período em que estavam mortas, memórias vívidas e sensações intensas, além de visões de outras pessoas que já morreram. Isso não prova que a consciência continua depois da morte, mas mostra que ainda sabemos muito pouco sobre aquilo que acontece com a mente em situações extremas. A ciência tenta explicar o que acontece com o corpo. As religiões fazem outra pergunta: o que acontece com aquilo que somos? Na tradição católica, a pessoa passa pelo juízo particular. Dependendo de sua condição espiritual, segue para a vida eterna.
para a condenação ou para o purgatório. No islamismo, existe uma existência intermediária, antes da ressurreição e do julgamento. No hinduísmo, a morte faz parte de um ciclo de nascimento e renascimento. São respostas completamente diferentes para a mesma pergunta, e nenhuma delas cabe dentro de um laboratório. Mas tem um tipo de relato que vai ainda mais longe. O psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, passou 40 anos investigando crianças que diziam lembrar de uma vida anterior. Ao todo, documentou mais de 3.000 casos em diferentes países. Um dos casos mais documentados é de um menino singalês, chamado Sujit. Com menos de 2 anos, começou a escrever uma vida anterior com detalhes. Nome, profissão, cidade onde vivia, a forma como morreu. Quando os pesquisadores foram verificar, os detalhes batiam. Isso prova que existe reencarnação? Não. Os casos podem ter outras explicações, mas existem relatos suficientes para que os pesquisadores tenham dedicado décadas a estudá-los. O corpo a gente consegue acompanhar. Sabemos o que acontece com os órgãos, com o cérebro, com tudo o que é físico. Mas existe um ponto que ninguém consegue observar diretamente: um momento depois da morte definitiva. Não existe entrevista, não existe relato que alguém morreu de verdade e voltou para explicar. A pergunta continua sem respostas. Quando o cérebro para, a consciência termina junto? Ou existe algo que ainda não conseguimos entender?